mensagem, eu coloquei assim: oração que Deus ouve. Sabe, eu lendo a respeito de Ana, no texto que nós lemos aqui, eu fico pensando em orações, né? Veio na minha mente assim, pessoas que oram. Eu, quando antes de ser pastor, ainda menino, eu me lembro que na frente da casa da minha avó havia casa de crentes. E ali havia cânticos, como nós cantamos, havia palmas, e tinha uma senhora que orava muito. E ela orava mesmo, e as pessoas acreditavam na oração dela, porque todas as vezes que ela orava, Deus atendia a oração daquela mulher. Sabe, era raro, sabe, Vanessa, uma oração que aquela senhora fizesse, sabe, André, e não acontecesse. Sabe, aquela pessoa que quando saía e olhasse para você, você já ficava até meio temeroso. Você, o que ele está olhando para mim? O que está olhando para mim? Será que Deus falou alguma coisa? Sabe, domingo, eu comentei aqui, ou na terça-feira, eu comentei que estava eu lá no hospital de Aperibé, e o Senhor toma o meu coração e eu tenho que falar alguma coisa para a pessoa. E eu falei com a pastora: pastora, o que eu tenho a ver com isso? Sabe, eu não conheço a pessoa, ela não é da nossa igreja, eu já tenho um rebanho. As pessoas que entram por essa porta, o Senhor tem me confiado em oração e assim eu tenho feito. Sabe, eu lembro, eu gosto muito de uma tia da pastora Margarete, que é a irmã Delci. E a irmã Delci, ela é uma mulher de oração. Sabe, ela, quando Deus está falando com ela frisa a testa, né, pastora? E ela fala assim: ó, Deus está falando comigo. Sabe, e as orações são atendidas. E eu fico pensando, como que uma oração é atendida? Quando que as nossas orações são atendidas? Sabe, quem aqui já orou, ou tem orado, melhor assim, quem tem orado, e parece que as orações não têm acontecido? Sabe, eu fico pensando, porque muitas vezes as minhas orações não eram atendidas. Eu, graças ao Senhor, o Senhor tem me dado a graça de ser ouvido. Sabe, eu tenho a graça que o Senhor tem me dado de estar com Ele e ouvir a voz dEle, e sentir a presença dEle, e orar e Deus atender as minhas orações. Sabe, pessoas já falaram: pastor, o Senhor já orou por mim, e não aconteceu. Sabe, amado, muitas vezes nossas orações por alguém não vai acontecer, não é nem a culpa, porque você orou. Sabe, não é culpa sua. Ah, eu orei, mas não aconteceu, pastor, por fulano. De repente não é culpa sua, de repente é culpa da pessoa. Quando nós olhamos alguns milagres que Jesus fez, alguns milagres, e a maioria ele diz assim: olha, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Sabe, quando nós olhamos esta frase, nós sabemos que muitas vezes aquela enfermidade ou aquela situação que aquela pessoa viveu ou estava vivendo, era porque havia pecado sobre a vida dela. Olha, vá e não peques mais. Muitas vezes Jesus fez isso, e nós olhamos ao decorrer da palavra, nós encontramos outras situações. Sabe, quando eu olho o texto de Ana, eu fico pensando como que Ana viveu um período de tempo, e como que ela se amargurava, como que o seu coração se amargurava. Eu fico pensando que no capítulo 1, Ana tem um dilema na sua vida, e o dilema dela é não ser ouvida pelo Senhor. Sabe, nós conhecemos a história de Ana. Se você não conhece, eu vou contar aqui mais ou menos, assim, muito rápido. Ana era casada com Eucana, e Eucana tinha uma outra mulher, Penina. E Penina tinha filhos. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que Ana era amante? Não, naquele momento, a cultura daquele momento permitia Eucana ter mais uma mulher. A palavra do Senhor diz que o homem seja esposo de uma mulher. Sabe, aquele que tem outra mulher, ou aquela que tem outro homem, está em pecado, e um pecado de morte. Sabe, tem que vigiar isso, porque é um pecado de morte. E se você tiver, ah, pastor, mas está em concordância, continua sendo pecado. Sabe, porque eu acho que está certo, porque eu penso que está certo, não me garante absolvição. O que me garante a absolvição é eu viver em retidão com o Senhor, de retidão com a tua palavra. E a palavra do Senhor diz que eu devo ser esposo somente de uma mulher, e essa mulher que eu sou esposo é a pastora, e a pastora é minha esposa. Sabe? Mas aí, voltando agora à história de Eucana, de Ana e de Penina, a palavra do Senhor diz que todo ano
eles iam até Jerusalém para ofertar a casa do Senhor, para adorar na casa do Senhor, porque o lugar que eles viviam era longe, era distante do templo. E ali eles pegavam e faziam uma jornada, e chegando no final dessa jornada, eles estavam no dias de adoração no templo. E a palavra do Senhor diz que Penina, tendo filhos, Eucana dava oferta a Penina, e Penina saía com seus filhos para ofertar a casa do Senhor e orar na casa do Senhor. Mas Ana não tinha filhos, e a palavra do Senhor diz que ainda assim Eucana dava uma porção muito boa a Ana, para que ela pudesse chegar até a casa do Senhor, orar e ofertar a casa de Deus, sabe? Mas todas as vezes que Ana saía para adorar ao Senhor, ou antes mesmo de ir ou dentro da sua casa, havia um lamento no coração de Ana. Qual era o lamento da oração de Ana? O lamento do coração e da oração era: olha, Senhor, eu não tenho filhos, aquela lá tem filhos, olha, a minha vizinha tem filhos, olha, Senhor, a minha casa não tem filhos da minha parte, olha, todos os outros. Mas a palavra do Senhor não diz que Eucana dava mais atenção a Penina. A palavra do Senhor diz que Eucana dava atenção às duas, de igual modo, sabe? Mas havia no coração de Ana uma amargura de coração, uma amargura que fazia ela pecar, sabe? E todo o tempo eu fico pensando como que o coração daquele homem se angustiava com as reclamações de Ana. Por isso que o Senhor nos deu uma única esposa, né? Deus não tirou duas costelas de Adão, Deus tirou uma costela só, né? Eucana foi bobo, porque se ele casa só com Penina, ele teria as lamentações só de Penina. Se ele casa só com Ana, ele tinha as lamentações só de Ana. Mas ele casou com duas, teve a reclamação de duas, né? Então, bobo foi ele, né? O Senhor nos dá o direito de ter uma, e ser o cabeça, ser o orientador, viver em paz. Mas agora Ana está reclamando, e chega o momento da adoração, e tem reclamação. Chega no momento da comida, tem reclamação. Chega na hora de deitar, tem reclamação, sabe? Tem sempre reclamação. Diga-se: oração não é reclamação. Oração é uma oratória, amém? Oração é uma oratória, uma conversa com ação, sabe? A oração é uma conversa com ação. E agora Ana chega um momento de orar novamente e não receber a sua bênção, o seu milagre, aquilo que ela está pedindo. E provavelmente naquele período que eles estão ali na adoração, no templo, Ana sai para adorar e volta. E aí, Eucana deve perguntar: como que foi o seu dia hoje? Ah, meu dia foi o mesmo de ontem. Sabe, decepção, amargura, tristeza. Eu já não aguento mais, Eucana. Eu prefiro morrer. O pastor está dizendo isso na Bíblia? Não, mas eu fico pensando se ela não falava isso. E Eucana diz: mas por quê? Você quer morrer? Porque eu não tenho filho. Sabe? A chegar de um ponto que Eucana começa agora a ter uma conversa com Ana. Ana, o que está acontecendo? Por que você está assim? Por quê? Ah, Eucana, porque a minha oração não é atendida. A minha oração eu já orei até para dor de cabeça. Olha, e não funcionou. Eucana, eu já orei para que a minha unha não quebrasse, e quebrou todas elas. Olha, Eucana, eu já orei para que não desse o vento na hora de varrer a casa, e assim continua a ventar. Sabe, eu não sei como que estava por completo o coração de Ana, eu não sei como que estava o coração de Eucana, mas eu sei que naquela casa havia uma amargura. Porque reclamação demais, a palavra do Senhor diz que é melhor, pastor, uma casa pequena com hortaliça do que uma casa grande com uma mulher rixosa, uma mulher reclamona, ou um homem reclamão. Sabe, serve também para o homem, porque tem muito homem que reclama, mais até do que mulher, sabe? É do ser humano. Mas nós podemos mudar isso, nós podemos mudar os nossos planos, nós podemos mudar o nosso caráter, nós podemos mudar as nossas atitudes, porque o Senhor nos ensina na sua palavra. Diga assim: graças a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: é a noite de oportunidade.
oportunidade, você sabe por quê? Porque nós conhecemos a nossa história. Nós conhecemos as nossas atitudes. Nós conhecemos, né, irmã? Nós conhecemos quem somos. Sabe, certa vez eu falava com um pastor e eu falei assim para ele assim, olha, eu falei para ele assim, o que me tira a paz, olha só, e ele me ensinou. Eu falei assim, o que me tira a paz é alguém mexer com meus filhos ou com a minha esposa. Ah, eu perco a paz. Aí ele virou para mim e falou assim, você acabou de dar a ferramenta, a arma para que o seu inimigo vença você. Eu falei, como assim? Você disse o que te tira a paz. Então todas as vezes ele vai tentar contra seus filhos, contra a sua esposa, para que ele te tire a paz e você perca a sua bênção, a sua vitória. Eu falei, ei, você está certo. E agora eu comecei a mudar as minhas orações. E alguém já me perguntou, o que te tira a paz? Eu falei, nada me tira a paz, porque quem me deu a paz foi Cristo. Amém. A palavra do Senhor diz, eu posso ser todo valente, eu posso ser o mais corajoso, sabe? Se o Senhor não guardar a casa, a palavra do Senhor diz que à toa vigia o sentinela. Sabe, não vai adiantar eu levantar muito cedo, comer pão de dores, se o Senhor não fizer por mim, não adianta. Sabe, a palavra do Senhor diz que certo homem faz uma plantação e a sua plantação se multiplica. E ele diz, vou derrubar os celeiros pequenos, velhos, e vou fazer celeiros novos, e vou encher os celeiros, para que eu possa viver, sabe, tranquilo. E a palavra do Senhor diz que naquela noite pediriam a sua vida, a sua alma. E o que darei eu? Como que eu vou falar assim, não, Senhor, não me deixe ir agora? Sabe, a palavra do Senhor diz que é Ele que acrescenta os dias em mim. É Ele que me dá força. Olha, eu quero que você entenda que é Deus que vai lhe dar força para você viver essas situações e vencê-las. Mas comece agora a mudar as suas atitudes. Comece a mudar agora o modo que você age para que Deus comece a fazer. Nós conhecemos a nossa história. Uma pergunta: quantas orações de sucesso você conhece que você tenha feito e Deus fez assim, olha para mim, você orou e no outro dia Deus, ou no mesmo instante, quantas orações de sucesso você tem? Quantas orações, pelo menos ouvida, dita assim, você orou e de repente você sai para o seu trabalho, para a sua casa, para algum lugar e alguém é usado por Deus e diz assim, olha, eu ouvi a sua oração. Ontem à noite, na tua oração eu ouvi. Olha, quando você orou, eu escutei e eu estou te dando vitória. Aquietar. E ainda levar algum tempo, mas você escutou. Sabe, mas muitas vezes nós não escutamos as nossas orações, nós não temos as nossas orações escutadas, porque nós não fazemos como deveríamos fazer. A verdade é que Deus também quer te usar em oração. Deus quer te usar na sua oração. Sabe, muitas vezes nós precisamos que alguém ore por nós para que possamos receber uma paz, uma tranquilidade, mas esta paz muitas vezes basta somente eu ou você começarmos a falar com o Pai. E Ele quer sim responder a sua oração, Ele quer fazer da tua oração um sucesso, para que quando olharem para você, falarem assim, aquela pessoa ali, aquele homem, aquela mulher, estava passando por isso, mas olha, ela é crente, ela é serva do Deus vivo, provavelmente ela ou ele orou e Deus ouviu. Diga assim, Deus me ouve. Deus me ouve. Certo? A palavra do Senhor diz que Ele ouve a todos, mas nem sempre somos atendidos, né? Quem tem filhos aqui? Acho que todos, né? Quem aqui o filho falou assim, pai ou mãe, me dê isso, e você escutou, e você pensou assim, vê se eu vou dar isso a ele, vê se eu vou dar isso a ele. O que o Arthur já te pediu? E tem vezes que não dá, né? Tem vezes que ainda não dá uma mamar. Sabe por quê? Porque nós temos um momento certo como pai, como mãe, nós temos um momento certo para dar. Sabe, se a gente não vigiar, nós damos mamar demais, a mãe dá mamar demais, ou o pai dá papinha demais, e ele vai ficar
muito gordinho ou muito gordinha, e daqui a pouco nós temos que maltratar de uma forma carinhosa, dizendo, de reter, né, de segurar, olha, não coma mais, né? É assim. Eu fiquei vendo na nossa arrumação da festa, né, missionário? Tá lá a missionária arrumando os negócios e tá o Gabrielzinho. Aí, tá a avó e ela, pode parar, não pega mais, pode parar, para daqui, para de lá. Aí a missionária assim, você ainda tem na mão, ele tá com o negócio na mão, tá olhando pro outro doce e querendo comer o doce. Não foi assim? Mas teve zelo, para que ele não fizesse aquilo, porque senão daqui a pouco ele ia passar mal. Sabe, Deus também nos ouve. Todas as nossas orações são ouvidas, todas as nossas orações são escutadas, porém nem todas elas podem ser atendidas. Tiago diz que não sabemos pedir, quando pedimos mal, porque somos egoístas, porque somos presunçosos. Não sou eu que digo, é Tiago que diz que nós não sabemos orar, não sabemos pedir, quando pedimos não recebemos porque não pedimos corretamente. Sabe, Ana só teve a sua oração atendida quando ela começou a mudar o seu conceito. Vejamos quais. Podemos até pensar, olhando assim, que Ana estava sozinha, né? Está lá e o marido, não é assim? Vê se eu estou errado. Muitas vezes o marido reclama e a esposa consegue fechar os ouvidos sem levar a mão nos ouvidos, não é? O marido reclamou, consegue fechar os ouvidos, não ouvir, porque se ouvir tudo, briga. E assim também a mulher. Quando o homem começa a falar, a mulher começa a falar, o homem também faz. Sabe? Tem uma estratégia, eu não sei como que isso funciona direito, mas eu sei que quando a pastora está brava, que ela fala, eu vejo só as primeiras horas que ela fala, só os primeiros momentos que ela fala, daqui a pouco parece que me fecha os ouvidos. Não que eu não escutei, é que muitas vezes a gente precisa ter a paz, ter a tranquilidade. A primeira coisa que eu vejo nas palavras de Ana, dela não receber, a primeira coisa, por que choras? Eucana, o marido dela, pergunta, por que choras? Por que reclama tanto? É isso que Eucana está dizendo. Por que choras? Orações ou reclamações? O que você tem feito? Você tem conversado com seu marido? Você tem conversado com a sua esposa? Você tem conversado com os seus filhos? Ou tem reclamado com eles? Qual é o momento de prazer que você tem junto com o seu companheiro, junto com a sua companheira? Olhe bem para mim, preste atenção nisso, porque amanhã você terá um dia de vitória. O que tem sido oração ou reclamações? O que você tem apresentado a Deus? Ah, Senhor, eu não aguento mais, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu trabalho, Senhor, eu não aguento mais. Como que tem sido as suas orações? Ou se são orações? Sabe, nós precisamos entender isso. Eucana, o marido de Ana, pergunta, por que choras? É oração ou reclamação? O que você tem levado a Deus é oração? Vamos perguntar ao irmão, olha para o irmão e diga assim, irmão, o seu momento com Deus é de oração ou de reclamação? Não responde para ele não, só escuta ele, tá bom? Que de repente você fala assim, de oração, aí o outro fala assim, não é. Então, vamos vigiar nisso. A segunda coisa que eu vejo, porque Ana não consegue ter as suas orações atendidas. Por que não comes? Eucana está perguntando a ela. Por que você está sem comer? Não és grato com o que já tem conquistado no Senhor? Sabe, tem pessoas que já têm a casa. Pastor, eu não tenho a casa, mas tenho onde morar. Ah, pastor, mas eu moro com a minha sogra. Pastor, eu moro com o meu sogro. Pastor, eu moro com o meu irmão. Pastor, eu moro na casa. Mas Deus te deu um lugar para você morar provisoriamente, porque Deus tem algo maior. De repente é o momento de você passar por isso, para que você aprenda como vencer na vida. Sabe, é o momento de você passar por isso, para que Deus te ensine algo, para que Deus mude a tua história. Mas aí
meio são lamentos, eu estou chorando todo o tempo. Sabe, é momento de parar e pensar, por quê? Ah, então entendi. Então é hora de eu caminhar diferente, é hora de eu fazer algo diferente. Não é grato com o que o Senhor já tem? Por que chora? Ana está chorando, tem um marido que cuida dela, tem uma casa, tem os seus enteados, sabe, tem as ofertas para ofertar a casa do Senhor, e mesmo assim está reclamando. Terceira coisa que eu encontro, porque está de coração triste. Vamos falar a verdade? Tem dia que o marido chega cansado, ou a esposa chega cansada,